E aí, galera, como vão? Estão na paz? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre tarô. Eu recebi as mensagens de vocês pedindo bastante, falou, Elvis, fala de tarô, fala de tarô. E eu fiquei um tempo fazendo vídeo só de astrologia, mas dessa vez vou falar sobre tarô. Beleza? Então, já pega o seu tarô aí, já deixa ele aquecido, já vai embaralhando. Lembrando que se você não sabe embaralhar, só vê a minha aula de como embaralhar, vai embaralhando, aquecendo, porque você já sabe do que a gente vai falar, como está escrito aqui no título desse vídeo. Então, bora lá, solta a vinheta. Então, gente, meu nome é o Elvis, eu sou tarólogo, astrólogo e numerólogo, e na aula de hoje eu vou te ensinar como tirar as cartas. E tirar as cartas é exatamente o que você ouviu. O tarô tá pronto, quem sabe a tua pergunta também até esteja pronta. Se você não sabe como perguntar, também tem vídeo meu aqui ensinando. Só clicar aqui ou aqui, em algum lugar desse vídeo, vai aparecer o card para você clicar e ir para esse vídeo, mas assiste esse primeiro. Beleza? Outra coisa, você pode não saber como fazer sua pergunta, é o que eu recomendo aí no vídeo anterior, e às vezes você pode saber como ler nada, você não sabe como ler. Então, eu também tenho um vídeo para te recomendar, no meu vídeo Como Ler Tarô Sem Experiência, do zero. Nesse vídeo eu vou te ensinar como você lê, tá? Então, já tô te recomendando alguns vídeos aí de como que você pode iniciar o seu processo de aprendizado dentro da leitura e pode ser que você caiu nesse vídeo porque você já fez algumas outras leituras, você já leu para uns amigos, você está aprendendo a ler as cartas, mas você não sabe direito ainda como fazer o negócio. Então, ó, tô aqui embaralhando junto com vocês para te mostrar como faz ao vivo realmente, tá? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como tirar tarô e como tirar para uma, duas ou três cartas, dependendo da situação. Então aqui é um vídeo que eu vou te ensinar um monte de uma coisa de uma vez só, para você não ficar procurando na internet. Inclusive as coisas que eu não estou te ensinando nesse vídeo, já ensinei em outras oportunidades e também estou recomendando onde que você pode encontrar. Tá bom? Dá uma olhada no meu canal aqui do YouTube, também com certeza você pode olhar outras coisas bem interessantes. Mas vamos lá pro conteúdo real. Embaralhou seu tarô, baralhou aí? Lembra de cortar uma vez, tá? Cortar é super importante. Uma ou duas vezes. Quando eu tô fazendo meus atendimentos, eu corto duas vezes, mas quando eu tô jogando para mim mesmo, eu corto uma vez só. Mas o importante é que o corte, ele é fundamental para selar a energia, para concretizar, para fechar, tá bom? Então, depois que você fez o corte, agora é que é a hora de decidir quantas cartas você vai tirar. E aqui eu quero que você entenda bem. A pergunta que você fez, ela tá feita. Se você tirar uma carta, é para a mesma pergunta. Se você tirar duas cartas, é para a mesma pergunta. E se você tirar três cartas, é para a mesma pergunta. Então, já que a quantidade de cartas não importa, porque a resposta sempre vai ser sobre a pergunta, é importante a gente ter consciência de que uma carta só pode não ser o suficiente para nos entregar todos os detalhes que a gente precisa saber para tomar aquela decisão, para saber sobre aquele assunto, para receber uma orientação. Uma carta pode ser pouco, mas dependendo da pergunta que você faça, uma carta é mais que o suficiente. Mas pode ser que duas cartas seja o suficiente para responder aquela pergunta que você está tendo. Às vezes é uma pergunta sobre aquela noite em específico, ou algo que passou sobre a sua curiosidade. Às vezes duas cartas é o suficiente. Mas também pode ser que a pergunta que você está fazendo, sabe, é aquela pergunta arrematadora, que você precisa de grande aconselhamento e de que você precisa compreender toda a situação para que você possa tomar uma decisão. E aí pode ser que três cartas sejam necessárias para essa tua pergunta. Mas pode ser que a sua pergunta seja tão complexa sobre sua situação de vida, sobre a sua história,
o teu futuro e o teu passado juntos, que 3 cartas não é o suficiente. Aí você precisa de 10 cartas, como é o método da Cruz Celta, que é um método investigativo. Entende? Isso que eu estou apresentando aqui para vocês é uma consciência de que não necessariamente a quantidade de cartas é melhor ou é pior. Porque se uma pergunta foi muito básica e você tirar um método muito complexo, você não vai conseguir ler. Porque foi desnecessariamente a quantidade de informações que você teve sobre aquela pergunta. Você não precisava de tudo aquilo para ter uma resposta. Então, o aprendizado do tarô é também avaliar que situação é essa que eu estou explorando e o quão profundo eu preciso ir diante dela. Então eu vou dar sugestões aqui de temas e de ideias para você sobre a quantidade de cartas que você precisa tirar e de como você deve fazer o link dessas cartas. Porque quando você vê uma pessoa que tirou uma carta na internet, você já imagina como que você vai interpretar essa carta, porque é só uma carta. Se uma pessoa tirou duas cartas e falou: Olha, colega, tirei as. Fiz uma pergunta de tarô, tirei essas duas cartas, o que que você imagina que é? A pessoa te mostra duas cartas. Você pode até ter uma ideia. Mas quando a pessoa tira três cartas e mostra para alguém na internet, ou posta num grupo pedindo pitaco, o que é muito comum, quando você vai ler essas cartas, você não sabe necessariamente qual foi o método que a pessoa usou. Se foi um método linear, se essas cartas elas estão dizendo algo dentro de uma cronologia, ou se essas cartas estão pontuando o negativo e o positivo, ou se essas cartas estão falando do presente, do passado e do futuro, ou se o passado é essa e o futuro é essa e o presente é essa. Qual é a ordem dessas cartas? Então, quero dizer que tudo isso importa, tá bom? Mas o, a primeira coisa que você tem que aprender é que as cartas elas trazem informação. E dessa informação, você pode só somar as informações. Se você trabalhar só com informações que são somadas, adicionadas, como se fossem detalhes, novas texturas adicionadas diante daquela situação, você vai conseguir compreender muito bem o entendimento das cartas e você vai conseguir tirar muito mais resultados, tá bom? Então vamos tentar seguir por essa linha. Isso que eu tô te dizendo aqui sobre adicionar a leitura das cartas camadas de uma carta a outra é algo bem diferente do que a gente tem nos métodos, tá? Os métodos, eles são incrivelmente fantásticos, mas eles são profundos. Você precisa entender mais de tarô, você precisa ter mais experiência para você começar a entender os métodos, para você aplicar o método e você tirar resultados desses métodos. Esses métodos podem ser métodos de 4 cartas, de 5 cartas, de 7, de 9, de 10. Tem diversos tipos de métodos e métodos que vão falar sobre situações do inconsciente, situações do consciente, informações ocultas ou verdade consciente para ambos, positivo da situação, negativo da sua situação. Então, sempre que você vê um tarólogo tirando ali diversas cartas, pode saber que ele sabe exatamente onde ele está posicionando aquela carta e para que situação aquela carta está representando. Então, não adianta você querer tentar tirar várias cartas se você não sabe o que que a carta está fazendo dentro daquela leitura. Não adianta nada, tá bom? Então, se você não sabe ler bem, menos cartas é ideal. Então, se você é iniciante, eu já te recomendo uma carta sempre, 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 sempre. Uma carta. Não tira mais que uma, tá bom? Conforme você vai se desenvolvendo, tira duas cartas, ok? Mas não tire mais que três cartas se você não tiver um método, tá bom? Sem método, três cartas vai te deixar muito mais confuso do que quando você começou. Então, por isso, nesse vídeo de hoje, o segredo é: não tire três cartas sem o método. Então, por isso, eu não vou ensinar vocês a ler com três cartas, tá? Porque se você caiu nesse vídeo
e você está tentando aprender a ler uma leitura de tarô com 3 cartas, já significa que você não sabe ler tarô. E se você não sabe ler tarô, não adianta eu te ensinar um método que não funciona. E porque muita gente tenta ensinar esse método que não funciona. Eu vou te ensinar a ler com uma carta e com 2 cartas. Com 2 cartas, aí você vai poder ler qualquer coisa e pode saber que vai vir certeiro, vai vir certo, vai vir assim, direto, acurado, beleza? Então bora lá. Só quero passar um recado, caso você não tenha um tarô como o meu, você também pode praticar, tá bom? Tem um vídeo meu aqui explicando como ler tarô sem o tarô. Então, esse vídeo aqui ou aqui, a thumbnail do vídeo, só clicar, só acessar lá e você vai ver, tá? Que você pode participar junto com a gente. Não deixe de participar, vamos aí treinar juntos. Então, vamos pra prática. E nessa prática a gente vai fazer uma pergunta que todo mundo faz, que é: qual é a energia do meu dia? Quando você vai fazer esse tipo de pergunta, você pode fazer com uma carta ou com 2 cartas. É a mesma coisa, tá? Porque você está respondendo a mesma pergunta, só que com quantidade de informações diferente. Uma por informação ou 2 cartas trazendo mais um universo muito mais completo e simbólico. E eu vou dizer para você como que você faz isso. Isso que eu estou te ensinando, você pode fazer para qualquer tipo de pergunta e é o jeito que lê o tarô, tá bom? Então isso que eu estou te ensinando é como que faz, é como que lê mesmo. Então, vai tirar uma carta para você. Como que está a energia do meu dia? Tirei aqui para mim o 3 de ouros. E aí, ok, tirei o 3 de ouros. Se eu for ler essa carta, eu posso ler ela completa, que é uma carta que vai trazer o significado do meu dia, a energia do meu dia. Mas eu vou tirar uma outra carta para adicionar a essa, tá? Uma outra carta. E aí veio aqui o arcano da lua. Então, 3 de ouros mais arcano da lua. E, gente, um ponto super importante aqui para vocês. Quando você tira as cartas, a ordem interfere em tudo, tá bom? Se essa carta veio primeiro, ela tem prioridade dentro da leitura. Prioridade dentro da leitura, o que que significa? Significa que ela possui a maior parte do vocabulário simbólico que a gente vai usar para ler essa resposta. Do qual é a energia do meu dia. O 3 de ouros, ele precisa falar como um grande contexto de estrutura. A estrutura é o 3 de ouros. E o arcano da lua vai trazer os detalhes dessa estrutura, tá bom? Então, é como se fosse, vamos supor assim, o céu. O 3 de ouros, como é a primeira carta, ele vai trazer o tom desse céu. É um céu de dia ou um céu de noite? E esse céu, ele é um céu que tá nublado ou ele tá totalmente claro? E além disso, todos os outros detalhes, que é o estilo da nuvem, o padrão da nuvem, o estilo do brilho que está acontecendo, serão adicionados pela carta seguinte, tá bom? Então é sempre assim, um traz a estrutura completa e o outro traz os detalhes. E como que isso vai funcionar nessa leitura? Lembrando que se você não estiver entendendo muito como que eu estou fazendo isso, que isso daqui é bem básico, mas ele também é bem teórico, porque eu estou trazendo aqui contextualizado para vocês, em forma de estrutura, de como funciona, pode ser que você esteja um pouco perdido e queira praticar também mais isso. Então lembra de ver o meu vídeo Como Ler Tarô do Zero Sem Experiência. Nesse vídeo eu te ensino 3 passos ideais para você ler tarô. Então se você não sabe, é ideal que você veja esse vídeo e com certeza vai te ajudar bastante. Beleza. E aí então, vamos ler essa carta. 3 de ouros. O arcano do 3 de ouros é um arcano que fala sobre estrutura, aplicação do tempo, aplicação do meu conhecimento. É uma carta que fala sobre trabalhar em conjunto, trabalhar seguindo o seu plano, seguindo diretrizes. Tá vendo? É uma carta que fala bastante sobre isso. E aí, o que que isso significa? Significa que a energia do meu dia tá uma energia de criação, de seguir o planejamento, de fazer as coisas acontecerem. Porque hoje, para mim, uma segunda-feira,
Nessa segunda-feira, segui o meu cronograma de atividades, segui ali a minha agenda de coisas que eu precisava fazer, e hoje é o dia de gravar esse vídeo para vocês. Então, o arcano do Três de Ouros vem dizer disso. Depois que eu gravar esse vídeo, eu envio para a Aira, que é a pessoa que edita o meu vídeo. E aí ela vai editar o vídeo para vocês. Então, tá vendo? É uma carta que fala disso. Vou preparar esse conteúdo, preparando esse conteúdo, envio lá para a Aira faz a edição do vídeo, aí ela posta no YouTube para vocês, define a data que esse vídeo vai sair. Tudo certinho. O arcano do Três de Ouros vem para falar disso. Se eu tivesse tirado essa carta no comecinho do meu dia, agora, ó, quase 4 horas da tarde, eu já consigo ter uma vibe de que esse dia tá acontecendo meio que nesse estilo. E fica muito mais fácil, inclusive, de eu ler para vocês. Mas, se fosse no começo do meu dia, eu também poderia ter a mesma leitura. Talvez sem tanta consciência, porque eu não senti o dia ainda acontecendo. Mas com clareza, porque eu sei ler, né? E se você lê firme no que você tá lendo, você não vai errar, tá bom? E não tirando tantas cartas também, vai tirando pouco. Quanto menos você tirar, mais direto você vai ter sobre a leitura. A segunda carta, ela vai adicionar detalhes dentro dessa leitura. E aqui dos detalhes, a gente veio com o arcano da Lua, que é um arcano extremamente confuso, cheio de informações. O arcano da Lua é realmente bem desafiador para ler. Até para os tarólogos mais experientes, é uma carta bem desafiadora. E para muito tempo, essa carta foi super desafiadora para mim, para entender, porque você precisa ter experiência mágica, magística, para compreender esse arcano também, porque é uma grande aventura. Mas essa carta, ela vai dizer que, apesar do meu dia de ter uma certa estrutura para seguir, sabe? Além dessa estrutura para seguir, parece que eu tenho o trabalho já pronto para receber, para eu enviar esse trabalho para uma outra pessoa. Essa é uma carta que fala de cooperação, todo mundo trabalhando junto, meio que um sistema de criação acontecendo, e é exatamente isso, porque eu peguei esse vídeo que eu vou gravar para vocês, mas esse vídeo já estava dentro de uma lista de vídeos que eu precisava fazer. Então eu pego esse vídeo, gravo ele e vou mandar para a pessoa que vai editar esse vídeo para mim. Então tá vendo? Tô seguindo aqui essa carta. Mas o arcano da lua, ele deixa que, apesar de eu seguir essa estrutura aqui desse dia, vai ter vários momentos no meu dia em que eu posso ficar confuso, em que eu posso ficar extremamente disperso, em que eu queria fazer as coisas acontecer de um jeito que, na verdade, não fluiu. Então, olha, tô falando pra vocês, é 4 horas da tarde. Eu queria ter feito isso que eu tô fazendo agora pra vocês até as 2. Não consegui fazer até as 2. E aí, fazer o quê? Ainda assim, tô fazendo, não é? Então, o arcano da lua traz aqui para dizer que, apesar dessa estruturação toda, vai ter vários detalhes no meu dia que pode tirar minha atenção, me deixar mais disperso, me deixar confuso em relação a como que eu vou fazer essas coisas. Tenho até uma, sabe, tô fazendo porque eu preciso preparar para outra pessoa para passar o trabalho também, só que aí o arcano da lua me deixa preso nessas etapas. Tá vendo? São essas duas cartas que eu li. E você tá vendo que eu não pontuei muito negativo, eu não pontuei muito positivo? Por quê? Porque eu não utilizei um método. Eu não utilizei um método de 3 cartas que aponta o negativo e o positivo. Eu não utilizei um método de cruz celta. Eu só tirei 3 cartas por quê? Porque eu não estou ensinando para vocês um método. Eu estou ensinando a ler de uma carta e com 2 cartas. E quando você lê com uma carta ou 2 cartas, não tem método. Você não está definindo posição para a carta. Você não está definindo que ela vai atuar em um aspecto específico dentro da leitura. Elas têm poder juntas. Uma em uma energia mais macro, que é essa, e uma na energia mais micro, que é essa. Beleza? Vamos fazer mais um exercício com 2 cartas para a gente ver como é que fica? Então, vamos sugerir uma próxima pergunta. Nessa próxima pergunta, vamos tirar um conselho. E esse conselho vai ser um conselho para lidar com uma pessoa difícil do trabalho, tipo um chefe. E é assim, a gente só quer 2 cartas.
Então, como lidar com essa pessoa que é difícil no meu trabalho? E aí a gente tira uma carta, que vai ser a resposta, e outra carta que vai adicionar os detalhes a essa resposta, tá bom? Só mostrei aqui para vocês a primeira carta, a segunda carta eu vou mostrar logo em seguida, para a gente não confundir, tá bom? Então, eu vou dar uma recomendação de um outro vídeo para que vocês não se percam nesse processo, que é o vídeo Como Ler Tarô Corretamente. Deixar aqui para vocês ou aqui nos dois lados, qualquer um, como ler tarô corretamente. Nesse vídeo eu apresento tiragens reais e digo para vocês como que vocês lerem e como que vocês não deveriam fazer. E o que é muito comum ver as pessoas fazendo aí pela internet ou quando alguém tá lendo, é fácil cair nesse tipo de cilada. Então, nesse vídeo eu digo para vocês como ler corretamente, tá bom? Então, e para nossa leitura aqui, como lidar com essa pessoa, veio o arcano do 2 de copas. Para essa carta, a gente vê duas pessoas aqui se juntando, né? Não quero muito promover o ensinamento da leitura, porque não é esse o ponto aqui. O ponto é ensinar como tirar as cartas e não como ler essa carta em específico. Mas para essa leitura, eu diria que você precisa se juntar com essa pessoa. Não é através da separação e ficar longe e, sabe, meio com gelo, meio fria, meio de já percebi que você não gosta de mim. Não é com esse tipo de postura que você vai conseguir se dar bem com essa pessoa. Esse tipo de postura pode até fazer muito pior. Porque a carta sugere algo que é muito mais aproximativo. Então eu diria para essa pessoa: se você quer viver melhor no seu trabalho com essa pessoa, se aproxima dela. Se aproxima dela pode ser diversos estilos. Pode ser em relação a perguntas que você tenha sobre o trabalho, pode ser sobre curiosidades de alguma situação que passou. Você precisa não ter medo dessa pessoa. Se você tiver essa energia, pode saber que vocês tendem a se dar melhor, tá? E aí, vamos ver. Ok, vimos que eles precisam se juntar, mas como que essa união tem que acontecer? Porque parece que é o que fica sobrando aqui dentro dessa leitura. E veio aqui o arcano da Rainha de Copas. Rainha de Copas tem uma energia muito sobre a mãe, né? A mãe e o controle. E aí eu diria para essa pessoa, ok, se o seu chefe do trabalho, se você não tá se dando bem com ele, é porque você não tá assumindo essa pessoa como a grande mãe da empresa, como a grande mãe da equipe ou do projeto que vocês estão liderando. Será que de alguma forma você tá querendo batalhar com essa pessoa? Se essa pessoa é sua chefe, viva e experiencie a empresa e trabalhe lá dentro, dando de fato o lugar dessa pessoa, que é o lugar dela, o trono dela. Tá vendo? Uma pessoa que está no trono, uma rainha, de fato, ela é uma rainha. Então, o conselho para lidar com essa pessoa é: assuma que ela é a dona da empresa, ou a dona do projeto, ou é a dona da equipe, a gerente, sabe? Dê essa impressão para ela. Mostre que você reconhece o lugar dela e que você está disposto a viver e a cooperar com ela nesse espaço que ela tem, de que é dela por direito, porque a empresa está vivendo, acontecendo aí, né, diante dessas situações. Então, vocês viram que eu li uma parte e quando eu adicionei a outra parte, eu não anulei nada do que eu li antes. E é isso que você precisa saber. Quando você vai ler duas cartas ou três cartas, nenhuma carta pode ser anulada pela outra, tá? Com certeza, muitas tiragens elas podem ser meio tricky assim para ler. Para uma coisa acontecer, ela precisa superar a outra. Com certeza, isso também vai existir. Mas quando você tiver em níveis mais avançados da leitura, você também vai saber diferenciar quando isso está acontecendo ou quando não está acontecendo, ou quando isso aconteceu e o que que você precisa fazer para você alcançar a leitura ideal. Beleza?
Então, gente, é isso. Espero que o vídeo de hoje possa ter esclarecido bastante questões sobre a leitura do tarô. Deixa nos comentários novos vídeos, estou sempre lendo os comentários de vocês e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau!